Existe um provérbio português que diz o seguinte: para quem sabe ler, um pingo é letra. Você já sabe ler? Ah, mas claro, professora, que a gente sabe ler. A gente sabe ler desde quando a gente estudava lá no terceiro ano do fundamental. Então, que bom, parabéns que você sabe ler, que você consegue pegar um texto, um livro e você consegue ler todinho. Quando chegar no final, você fecha o seu livro, você fecha o seu texto e você consegue contar tudo o que você leu, contar todas as informações do texto, toda a mensagem daquele texto. Mas se ao contrário disso, você pega um texto para ler, um livro para ler e lê tudo e quando chega no final, você só caminhou ali por cima das letras, das palavras, juntou tudo, as frases, mas não conseguiu contar o que leu, não conseguiu entender o que leu. Então, nós precisamos aprender aqui sobre técnica de leitura e sobre o que é compreensão e interpretação de texto. Ué, mas compreensão e interpretação de texto não é a mesma coisa? Não, não é. Então, qual a diferença entre compreensão e interpretação de texto? Nós vamos aprender aqui agora. Então, veja aqui esse exemplo desse texto. Uma mãe conversando com seu filhinho. E é o momento da refeição, o menino está comendo e cantarolando ao mesmo tempo. Está certo isso? Não está certo. Então a mãe chega para o menino e fala assim: você tem uma voz muito bonita. Canta para mim depois que terminar de almoçar. Os verdadeiros cantores não cantam comendo e precisam estar de barriga cheia. Mas onde é que está aí a compreensão e a interpretação desse texto? Eu consigo contar, falar aí tudo que a mãe disse sem nem olhar. Sim, mas então agora que você consegue, vai me dizer qual é a diferença de compreender o que essa mãe disse e interpretar o que a mãe disse, o que a cena toda está nos falando, né? Porque nós lemos palavras, mas nós lemos as imagens também. Então, a compreensão é tudo aquilo que está aí no texto, está escrito aí nessas linhas, né? É o que o texto informa, é o que a personagem diz, é o foco central. Isso daí é a compreensão. Está escritinho, nós podemos ver aí em cada linha, cada letra, cada palavra. Isso sim é compreensão. E o que é interpretação? Agora, interpretação é diferente. Interpretação não está escrito aí nas linhas, igual à compreensão. Nós não estamos vendo assim nitidamente, mas está dentro do texto. A interpretação é aquilo que o texto deduz, é aquilo que o texto infere, é o que nós podemos concluir do texto. Não está escrito nas linhas, mas nós podemos perceber através do nosso entendimento na leitura. Então, isso daí é interpretação. Perceberam a diferença? Então, para ficar melhor ainda, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o texto e descobrir aqui onde é que está realmente essa compreensão. Então, quando eu vou aqui e leio, a mãe falou que a voz do menino é uma voz bonita. Isso aqui está escrito aí no texto? Está escrito aí, sua voz é muito bonita? Ah, está escrito sim. Então, isso que nós estamos vendo que está escrito é questão de compreensão. Tem mais alguma informação escritinha aí? Tem, olha aqui. A mãe fala: os verdadeiros cantores não cantam comendo e precisam estar com a barriga cheia. Está escrito isso aí no texto? Está escrito nas linhas, com todas as letras. Então, nós temos aí mais informações de compreensão. Mas e agora? Eu já entendi compreensão. E onde é que está a interpretação do texto? Então a gente vai perguntar aqui: que ensinamento importante a mãe passou para o filho? Na verdade, aqui, né, o autor desse texto, ele não queria enfatizar realmente que o menino tem a voz bonita, que a mãe acha a voz do menino bonita, que os cantores não cantam enquanto comem. Ele queria aqui trazer algo mais importante, uma informação mais importante. Então, ele queria que, através desse texto,
passar uma lição de como se comportar no momento da refeição. Mas está escrito aqui, o autor escreveu aqui, menino, você precisa se comportar no momento da refeição. Não está escrito dessa forma, mas quando a gente leu, a gente entendeu que a mãe estava aqui passando um ensinamento para o filho. A mãe ensinou a criança sobre comportamentos mais adequados na hora da refeição. Aí, agora sim, nós conseguimos chegar lá, nós conseguimos fazer a interpretação do texto, nós deduzimos, nós inferimos, nós concluímos aquilo que o autor quis dizer. Agora que nós já entendemos a diferença entre compreensão e interpretação de texto, nós vamos aqui para mais algumas técnicas de leitura para a gente melhorar ainda mais a nossa leitura. Então, a leitura ela passa por algumas fases, e eu poderia citar aqui a fase da pré-compreensão, da compreensão e da interpretação. Então, como que é essa fase da pré-compreensão? É quando você pega um texto, um livro, e você já busca logo ali o título. Você já observa uma ilustração que tem ali, ou alguma palavra que lhe chama a atenção, ou até mesmo se é um autor que você já conhece bem, que você costuma ler os livros dele, como Ziraldo, então você já tem noção mais ou menos do que se trata aquele texto, qual é o tema, qual é o assunto daquele autor, daquele texto. Então isso é a pré-compreensão. A compreensão é quando você já leu o texto todo e agora você consegue contar, falar a história daquele texto, as mensagens que tem ali, né, das coisas que estão escritas, visivelmente escritas. Mas a terceira fase é a fase da interpretação. E nessa fase aqui é a fase em que você vai raciocinar e ter pensamentos críticos diante das informações lidas. Então você vai usar o que você leu, né? Porque você já tem um entendimento maior, você tem um conhecimento de mundo e você vai se posicionar criticamente, discutir com o autor, né? Entendendo, buscando novas descobertas, novas informações que não estão ali escritas, mas estão nas entrelinhas ali daquele texto, entre palavras daquele texto. Então você subtende, você conclui, você infere, mas muito cuidado para não extrapolar, né, nas ideias do autor. Nós podemos sim ler todo o texto, colocar o nosso posicionamento crítico, mas respeitar sempre aquilo que o autor disse. É muito importante não fugir à ideia do autor, tá bom? Então nós vamos aqui. Uma boa dica de leitura é também você ler o texto mais de uma vez. Lê uma vez, ficou meio assim, não está bem compreendido, então leia mais uma vez, né? Leia quantas vezes for necessário. É recomendável, se você estiver lendo um texto para responder a um exercício, né, e você precisa de tempo, precisa andar ligeiro, porque eu tenho um tempo marcado para você entregar aquele exercício, então corra lá, leia primeiro as questões, porque quando você voltar para o texto, você já vai ali no ponto principal daquilo que você quer buscar sobre as questões que você vai responder. Circule também dentro do seu texto as palavras principais, as palavras-chave, sublinhe frases importantes, sublinhe ideias do autor que você foi encontrando, escreva nas margens do seu caderno, nas margens do seu livro, faça as suas anotações necessárias e prestem muita atenção também na estrutura do texto. Se for uma narrativa, por exemplo, uma narrativa ela sempre passa pela introdução, aí nós temos lá o momento do clímax, que é o problema principal do texto, quando o texto ganha assim um nível alto, né, em que se está contando uma aventura, aí o clímax é naquele momento em que aquela aventura ela está, né, num alto tom, e aí você vai, já aproxima para você saber, você já está curioso para saber qual é o final ali daquela história, qual é o desfecho daquela história. Então, preste muita atenção nessa estruturação do texto. E vai aí acompanhando a sua linha de pensamento. Outras dicas é usar o dicionário. Busque sempre no dicionário aquelas palavras que você não entendeu, que são palavras novas e você não sabe o significado. Tente ler conversando com o autor. Se você está na sua casa, no seu quarto, no momento
no lugar que é só seu, leia em voz alta, leia para você mesmo, leia fazendo a entonação da voz, prestando atenção nos sinais de pontuação, em palavras que são preposições, conjunções, são termos de ligação, tipo mais, de. Essas palavras sempre nos chamam a atenção para alguma mudança de informação ali. Palavras negativas, não, nunca, jamais, exceto, como nas questões que vem, sempre tem lá. Assinale, todas as questões abaixo estão corretas, exceto, então nesse momento aí essa palavra negativa aí nos diz muito. Quer dizer que todas as questões ali estão corretas, exceto uma, você vai marcar aquela que não está correta. Então, tá vendo aí a importância de aprender sobre compreensão e interpretação de texto? Agora, como saber se você realmente entendeu o texto? Então, nós aprendemos aí algumas técnicas de leitura, a gente lê o texto e como saber se eu entendi mesmo o texto? Simples. Se você souber explicar com suas próprias palavras sobre o que o texto trata, quer dizer que você conseguiu interpretar o seu texto. Caso contrário, você terminou de ler e você não sabe na dica de nada sobre o que você leu, então isso daí é prova de que você tem que voltar à leitura, ler tudo novamente e quantas vezes for preciso. Então, agora nós vamos aqui com esse momento que é um pequeno exercício, né, uma pequena atividade para a gente verificar o nosso aprendizado sobre compreensão e interpretação de texto. Então, vamos lá para as questões. Primeiramente, nós temos aqui esse texto, é o Conto da Mentira, de Rogério Augusto. Todo dia, vamos ler. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá ao telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala, encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. Mas o pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, então aconteceu o que o pai alertara. Felipe assistia a um programa de TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você ao telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir e continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar a bicicleta. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento, ele está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. E aí, nós vamos para as questões, analisar aqui essas 3 questões e nós vamos dizer qual dessas questões aqui que é uma questão de compreensão, quais delas que são questões de interpretação. Então, após ler o texto, analise cada questão abaixo e diga qual a de compreensão e qual a de interpretação. Número 1. Felipe começou a reduzir suas mentiras porque, letra A, começou a escrever um conto. Letra B, deixou de ganhar uma bicicleta. Letra C, inventou ter sido sorteado por um programa de TV. Letra D, porque teve medo do nariz crescer. Então, a resposta aí é a letra B. Deixou de ganhar uma bicicleta. Agora me diga, essa questão aí foi uma questão de compreensão ou foi de interpretação? Justifique a sua resposta. Segundo, no trecho, a mãe tentava assustá-lo. O termo destacado substitui letra A, é o pai de Felipe, letra B, é Pinóquio, letra C, o cachorro, letra D, Felipe. Então, você também vai me explicar aí, entender se essa questão é de compreensão ou é de interpretação. E vamos ao terceiro. No desfecho do conto, ficamos sabendo que Felipe, letra A,
Continua contando mentiras para os seus pais? Letra B. Decide ler todos os livros sobre o Pinóquio? Letra C. Aprendeu que há consequências para quem conta mentiras? Letra D. Escreve um livro de normas para o campeonato de rua? Então a resposta aí foi a letra C. E essa questão, ela é de compreensão ou ela é de interpretação? Então aqui um modelinho para você fazer no seu caderno. Coloca lá respostas das questões número 1, 2 e 3, justificando cada uma. E temos também uma quarta questão, que vocês vão lá no livro de vocês, vão ler o texto Nasce uma Menina. Ao ler, você faça todas as etapas da leitura, né? Que é a pré-compreensão, a compreensão e aí seguido de interpretação, que é um exercício que eu vou passar. E aí você pode fazer suas anotações, circular palavras, buscar no dicionário o significado dessas palavras, tudo direitinho. Então nós vamos lá para a atividade, né? No final aí já sabe, o livro na página 25 e 26 é o texto Nasce uma Menina, o texto de Malala. Então estou aqui aguardando a devolutiva da sua atividade. Beijão no coração.